Planeta Campo Entrevista começando agora, esse programa que fala com grandes especialistas na pauta da sustentabilidade e do agronegócio. Hoje a gente conversa sobre quais os caminhos para o Brasil aproveitar o potencial do mercado de carbono, como desenvolver a bioeconomia de maneira abrangente no país, quais os mecanismos para garantir a transparência dos investimentos internacionais na preservação das nossas florestas. As respostas para tudo isso você confere no bate-papo de agora com o Rodrigo Spuri, diretor de conservação da The Nature Conservancy, a TNC. Estamos começando agora mais um Planeta Campo Entrevista com o Rodrigo Spuri, que é diretor de conservação da TNC. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Oi, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha uma entrevista bem bacana, com temas que são super relevantes para o setor do agronegócio. Com certeza, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Obrigado. Rodrigo, para a gente começar, então, né, uma das prioridades da The Nature Conservancy é promover um mundo onde as pessoas e a natureza prosperem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que a organização vem trabalhando para alcançar essa meta. Não, perfeito. Bom, a The Nature Conservancy, TNC, como a gente chama usualmente, ela é uma organização não governamental. Ela trabalha há mais de 70 anos no mundo com ações de conservação e ela esse ano faz 35 anos de Brasil. Então, a nossa abordagem é uma abordagem bastante pragmática, não confrontacional, que busca trazer soluções para os desafios do desenvolvimento sustentável e da conservação no Brasil. Então, a TNC ela trabalha com uma abordagem que a gente chama de uma abordagem sistêmica nos principais biomas do Brasil. A gente tem trabalhado na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica, buscando trazer soluções que são soluções colaborativas, engajando o governo, engajando o setor privado, engajando outras organizações, povos e comunidades locais, para avançar nos desafios de conservação, tanto de melhoria dos usos do solo, melhoria do ponto de vista de conservação e proteção de florestas, fornecimento de água, recursos hídricos, emissões. Então, a TNC ela busca trabalhar de maneira colaborativa porque, na verdade, cada um dentro da sociedade é parte e é responsável tanto pela solução como parte também do problema e do que a gente gostaria de ter do ponto de vista de futuro no planeta. Tá certo. E aí vocês trabalham bastante, né, em parceria com o agronegócio, né? Exatamente. E nosso setor, né, aqui, o setor agrícola e pecuário, ele tem uma das maiores oportunidades do mundo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e contribuir aí com o mundo nesse combate ao aquecimento global, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas oportunidades, como que a gente pode aproveitar bem cada uma delas. Perfeito. Não, o Brasil ele é reconhecido como uma potência do agronegócio e efetivamente ele se destaca dentro do mundo. Considerando a nossa capacidade, nossa disponibilidade de terra, o clima, a tecnologia, como a nossa cadeia é estruturada, né? Então, não é à toa que 1/3 do PIB é gerado pelo agronegócio. A gente tem grandes oportunidades do ponto de vista climático, porque o Brasil, um estudo que foi feito há alguns anos atrás, demonstrou que o Brasil tem o maior potencial de soluções climáticas relacionadas à natureza. O que é isso, né? Não é tecnologia de captura e estocagem de carbono no solo, por exemplo, que é uma solução para mudanças do clima. Mas é como usar a natureza em prol dessas soluções. E são os três principais para o Brasil são a gente conseguir conservar florestas e reduzir desmatamento. O segundo, a restauração florestal, e muito dessa restauração acontecendo em áreas privadas, em propriedades privadas. E o terceiro, boas práticas agrícolas. Melhor manejo de pasto, manejo de rebanho, as técnicas que a gente já tem dentro do programa ABC. Então, o Brasil tem um potencial de geração, de redução de emissões e absorção de carbono que é a maior do mundo, do ponto de vista de soluções baseadas em natureza. Então, a gente tem uma oportunidade, eu colocaria que a gente está com a faca e o queijo na mão para conseguir entregar o que o mundo precisa do ponto de vista de combate às mudanças climáticas. Essas soluções baseadas em natureza são 1/3 do que a gente precisa de reduzir e absorver de carbono para atingir a meta de 1,5 graus, estabelecida pela Conferência das Partes. Então, existe tecnologia, existe terra, existe um clima favorável para a gente alcançar essas metas. Então, o Brasil tem realmente agora um desafio de estruturar uma política climática que olhe para o setor do agronegócio como parte da solução, efetivamente entregando resultados dentro do escopo de negociação global,
como um país protagonista. O Brasil precisa assumir esse papel de protagonista nas soluções relacionadas às mudanças climáticas também. E como que a gente faz isso? Qual seria o caminho para a gente chegar nesse ponto? Eu acho que existem vários gargalos, né, dentro da questão climática para o Brasil. Eu acho que o primeiro é a gente conseguir estruturar uma política que olhe para essas oportunidades. E aí, olhando aqui, eu estou fazendo um recorte muito para o setor do agronegócio, né? Então, um grande desafio quando a gente olha as questões climáticas é o produtor rural se ver parte dentro desse todo. Acho que o mercado de carbono ainda é, de certa forma, um enigma, né? Ele não é visto, ele não é tangível. Ele é visto como um ativo, ele tem se tornado um ativo, né? O crédito de carbono tem se tornado um ativo, mas não é um ativo que tenha tanto entendimento. Falta muita educação, falta construção de projetos que sejam simples para o produtor entender, que sejam fáceis para serem implementados no chão. A própria regulação do mercado de carbono é um desafio. Então, existem várias ações do ponto de vista de políticas públicas e de investimento privado que precisam avançar para que o Brasil consiga ser e consiga atuar como a potência climática que é. Bom, você explicou um pouquinho, né, sobre as nossas dificuldades com relação ao mercado de carbono e, inclusive, nesse sentido, vocês fizeram um estudo recentemente que mostra o nosso potencial do mercado de carbono na Amazônia e no Cerrado. Então, eu te pergunto, o que a gente precisa fazer para avançar tanto na regularização quanto para deixar os custos de acesso a questões como o inventário de carbono mais viáveis para o produtor rural conseguir executá-lo ali na prática? Não, perfeito. Eu acho que uma necessidade que o país tem atualmente é efetivamente aprovar a regulação do mercado de carbono. O mercado de carbono geralmente tem duas configurações. É um mercado regulado, onde setores econômicos do país têm metas de redução de emissões. E aí eles têm que atingir essas metas e também tem metas de compensação, que aí gera a necessidade por projetos de carbono. E o outro é o mercado voluntário, onde existem empresas e governos que possuem metas que vão além do que está regulado, metas além do que estão exigidas por lei ou por alguma regulamentação. Ao não ter o mercado regulado, o país ele não tem a segurança jurídica que viabiliza um investimento em maior escala. E aí a gente também fica numa falha do ponto de vista de transparência. Então, quando você faz a contabilização da redução de emissões do país como um todo, se você tem um mercado ou, na verdade, uma contabilidade que não se conversa, fica difícil de entender como que o Brasil está avançando na sua redução de emissões. Então, a regulação do mercado de carbono é fundamental. O segundo, acho que é reduzir a complexidade do ponto de vista de como os projetos são estruturados. Então, quando você pensa num projeto de carbono, usualmente um projeto de restauração florestal, por exemplo, que é o que a TNC tem implementado na Amazônia e na Mata Atlântica, ele tem uma duração de 30 anos. Então, você imagina, o produtor rural, ele assina um contrato de 30 anos em que ele se compromete a manter a restauração que está sendo executada dentro daquele projeto. O projeto de carbono usualmente custeia 100% dos custos da restauração florestal e executa o monitoramento a cada 5 anos para a geração do crédito. Então, esse é um gargalo, os contratos são de longo prazo e ainda são complexos, porque eles se conectam com as certificações, e a certificação também ainda é um gargalo. O uso das certificações é fundamental para garantir integridade, mas ela ainda é um gargalo. E acho que terceiro é do ponto de vista educacional. O carbono ele não é uma commodity como a soja, que você tem uma produção anual e uma liquidez anual da sua produção. Então, o carbono ele tem que ser visto pelo produtor muito mais como uma poupança. Ele é um investimento que vai trazer um retorno, né, por hectare da área que ele está restaurando, por exemplo, mas é um retorno um pouco mais a longo prazo. Mas ele traz outros benefícios, como adequação ambiental ao Código Florestal, serviços ambientais. Então, um dos grandes motes de trabalho com os agricultores na Mata Atlântica, por exemplo, é a provisão de água. Então, você tem um retorno de nascentes ao restaurar áreas de APP, isso por meio do projeto de carbono. Então, na verdade, a gente une aqui o útil ao agradável do ponto de vista de compliance ambiental e projetos, mas ainda é um entendimento que o produtor tem que ver, que é um investimento na propriedade dele de longo prazo, só que com apoio financeiro, o que é mais interessante. Muito bacana. Inclusive, tem a questão do microclima também, né? Exato. Entre essas vantagens todas, né, Rodrigo? Isso. Além disso, né, e isso a gente tem visto estudos já aí em outro bioma, no Cerrado, quando você não tem a vegetação nativa no entorno das áreas produtivas, o microclima muda, ele fica mais seco.
Então tem um estudo que foi lançado há 2 anos atrás que avalia para a produção de soja o impacto em que você tem uma mudança do ideal climático, digamos assim, para a produção, em termos de chuva e temperatura média, que faz com que você não está naquele ideal. Você pode ter ajustes do ponto de vista tecnológico, né, do ponto de vista agronômico, mas você não está mais naquele ideal por conta, obviamente, de mudanças mais globais, né, que são mais macro, que é a mudança do ponto de vista do clima macro, mas tem mudanças locais, em que a ausência da vegetação nativa afeta nas médias, principalmente de temperatura, o que afeta, por exemplo, a floração da soja. Então isso é fundamental a manutenção dessas áreas. E a restauração quando estão em déficit, né? Interessante. Agora eu quero chamar aqui um quadro que a gente chama de nuvem de tags. A gente vai colocar aqui no telão para você ver algumas palavras, né, relacionadas à nossa pauta de sustentabilidade, de agronegócio. E a gente vai ver agora aqui algumas palavras que você pode escolher uma delas para comentar um pouquinho. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o metano. Eu acho que é um assunto importante e é um assunto, de certa forma, às vezes polêmico, por conta que ele é um gás naturalmente gerado pelo processo digestivo, né, processo digestório dos bovinos, principalmente, né, se a gente for pensar do ponto de vista de escala e tamanho de rebanho no Brasil. E existem metodologias e técnicas, pesquisas têm saído ultimamente, como que a gente consegue reduzir as emissões, não só por tecnologia, suplementos alimentares, que fazem com que você decomponha esse metano e gere menor emissão desses gases. Mas uma coisa que tem vindo também, e inclusive foi lançada uma certificação para crédito de carbono recentemente, que é a redução do tempo de pasto do gado. Então, se você consegue, com genética, com bom manejo do pasto, com rotação, reduzir o tempo do gado no pasto, você reduz o tempo de vida dele emitindo aquele metano. Então, do ponto de vista de quilo de carne produzido versus as emissões, você tem a oportunidade de reduzir efetivamente essa emissão daquela produção bovina e agora uma oportunidade de gerar créditos a partir disso. Então também é uma forma de incentivo financeiro para o produtor adotar essa prática. Certo, inclusive, né, é interessante você ter puxado esse assunto, porque justamente o Brasil também vem trazendo uma outra abordagem também relacionada à nossa produção tropical, né, e como que isso precisa ainda ser melhor aceito pelo mundo, essa nossa ciência de produção tropical, que tem toda uma questão ali de que o metano é absorvido pelas pastagens, né, e é um gás natural, diferente, por exemplo, do que acontece com o petróleo e tudo mais, né, Rodrigo? Essa diferenciação entre as emissões que são emissões vindas de processos produtivos, como a agricultura versus a produção de combustíveis fósseis, é importante de ser feita. O único ponto que acho que é importante a gente entender é que são emissões no final do dia. Então, se existem oportunidades de redução e a gente consegue trazer essas reduções, porque no fim das contas é benéfico para o produtor. Se ele consegue menos tempo de pasto para o gado, ele consegue colocar mais gado ao longo de um período e consegue gerar mais renda. E o manejo, as melhores práticas trazem mais retorno para o produtor. Então, na verdade, é uma fórmula ganha-ganha. E está na mão, né? Você trocar o petróleo, trocar todos os combustíveis fósseis, é uma transição muito mais complexa. Sim, com certeza. Acho que a gente consegue avançar na agricultura regenerativa de uma maneira muito mais rápida no Brasil. E a gente tem que se colocar como essa potência para entregar essa agricultura regenerativa. Porque a potência do agronegócio a gente já é, né? Tá certo. Bom, vou te pedir uma licença para a gente fazer um intervalo rapidinho, mas daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo tão bacana aqui com o Rodrigo Spuri. Até já. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo aqui no nosso estúdio o Rodrigo Spuri, que é diretor de conservação da TNC. Vamos continuar então aqui o nosso papo, né, Rodrigo? No primeiro bloco a gente falou bastante ali do mercado de carbono e continuando nessas oportunidades que a nossa floresta e que o agro tem nesse mercado, queria falar um pouquinho sobre a bioeconomia, que pode incentivar o uso sustentável dos recursos naturais ao mesmo tempo em que promove, né, o desenvolvimento social e estimula a economia. O que a gente precisa fazer para que esse mercado seja melhor aproveitado, para estimular esse segmento? Não, perfeito. Eu acho que o primeiro passo é conhecer o mercado, o que existe, né? Então, e é um desafio enorme. Se você olhar as contas do IBGE, quando você faz né, as contas nacionais para identificar qual que é o valor gerado por cada setor, a bioeconomia não existe praticamente. Então, a TNC ela fez um estudo para o estado do Pará, né, focado no estado do Pará, para avaliar qual que é esse PIB gerado pela bioeconomia que já existe. E bioeconomia aqui a gente focou na bioeconomia da floresta em pé. Açaí, cacau, cumaru, os produtos tradicionais, mel, que vem do provimento da floresta.
a gente chegou no número de 5,4 bilhões de reais em um ano, que foi o ano de 2019, só para o estado do Pará, e projetando um potencial de 170 bilhões para 2040. Então, é uma bioeconomia que ela é muito escondida. Então, o primeiro passo, conhecer informação, conseguir gerar dados sobre bioeconomia. O segundo é a construção de uma estratégia nacional de bioeconomia. A gente tem estratégia nacional para a indústria, para o agro, e aí a gente pode conectar o agro com a bioeconomia e conseguir gerar valor. Então, é uma estratégia que consiga direcionar políticas públicas e investimento privado, criando um ambiente favorável para investimento, é fundamental. E o terceiro, pesquisa e desenvolvimento. A gente conseguiu ver nas décadas em que a Embrapa operou o potencial que a gente conseguiu gerar para o setor, para a agricultura, para a pecuária, para a agroindústria como um todo. Então, a gente também tem que investir em pesquisa e desenvolvimento para a bioeconomia. A TNC ela tem atuado na agenda de bioeconomia há alguns anos. A gente tem trabalhado com alguns projetos relacionados à bioeconomia. Um deles que eu gostaria de comentar é o Cacau Floresta. Então, a gente conseguiu, nos últimos 10 anos, um projeto numa região complexa do estado do Pará, que é a região de São Félix do Xingu, uma região que é fronteira de desmatamento, de conflito de terra, e que a gente, trabalhando com pequenos produtores, buscou viabilizar uma alternativa de renda que vai além da pecuária. Então, conectar e trazer uma diversificação produtiva ao produtor, pecuária e sistemas agroflorestais, nesse caso baseados em cacau. Então, foram mais de 600 produtores nesses 10 anos, 1.000 hectares de restauração ecológica e 2.000 de SAF. E aí, com todo esse esforço de 10 anos de trabalho, você vê que a gente chegou em 2.000 hectares. Então, precisa de uma mudança estruturante. Sementes e mudas, investimento em abertura de mercado para outros produtos do SAF, que não só o cacau, que já tem um mercado estruturado. A gente trabalhar também com o engajamento do produtor, trazendo ele entender o que é o SAF, como que funciona, crédito customizado para o pequeno produtor. Então, existe uma oportunidade enorme para a bioeconomia e que a gente tem que investir para realmente gerar valor e desenvolvimento socioeconômico para o povo que está no chão, né? E falando desses investimentos, né, vamos falar um pouquinho do Fundo Amazônia, né, que tem justamente esse propósito de facilitar os investimentos ali na bioeconomia e em projetos de preservação ali na Amazônia. E a TNC já desenvolveu alguns projetos com o Fundo Amazônia, mas apesar desses recursos serem muito bem-vindos, né, sempre essas questões relacionadas à transparência, ao como esses recursos são utilizados, acabam sendo levantadas. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que é possível garantir a transparência e o investimento correto desses recursos do Fundo Amazônia. Perfeito. É fundamental que a gente exija transparência mesmo, e o fundo tem que ser transparente. E o fundo ele tem mecanismos de governança e de auditoria que são super robustos. Então ele tem 2 comitês formados pelo governo nacional, governo estadual e sociedade civil, que vai ditar como que o fundo tem que operar. Ele é auditado pelo TCU. O fundo anualmente ele é submetido a 2 auditorias por terceira parte, que são as auditorias independentes, uma financeira e outra de compliance. E além disso tem mais um layer, digamos assim, de verificação, que é a verificação de impacto dos projetos. Também é feita por terceira parte e já teve participação da ONU, participação de organismos internacionais para checar se ele está sendo efetivo. Então o Fundo Amazônia ele tem uma robustez muito grande. Talvez a gente possa melhorar a comunicação de como que esses processos acontecem. E aí ter acesso maior ao público em geral. Mas, de maneira geral, na nossa avaliação, o público Amazônia é bastante robusto, o Fundo Amazônia é bastante robusto. E aí o negócio é melhorar, talvez, a comunicação. Tá certo. Inclusive, continuando aí nesse tema, né, relacionado ao valor da floresta, aos investimentos na floresta, um estudo recente do Banco Mundial, ele revelou que a preservação da floresta amazônica vale ao menos 317 bilhões de dólares por ano, o que equivaleria a cerca de 1,5 trilhão de reais. Então, os investimentos internacionais, eles não costumam nem chegar perto, né, desse valor. Quando a gente ouve em bilhões, milhões, né, de investimentos, a gente acha muito. Mas pensando aí num trilhão, acaba sendo, né, irrisório até, digamos assim. Então, como que é possível a gente mudar esse cenário e incentivar que investimentos mais robustos sejam feitos ali na região? Perfeito, Yael. Acho que é interessante fazer uma comparação. Então, você tem 1,5 trilhão de reais ao ano gerado pela Amazônia. O Fundo Amazônia, em 13 anos, recebeu um aporte de 1,5 bilhão. Um aporte não, projetos executados de 1,5 bilhão de reais. Em 13 anos, com valor gerado desse montante de 1,5 trilhão ao ano. Existe uma discrepância muito grande entre o valor da floresta e o investimento recebido para que a gente consiga fazer a sua manutenção, gerar valor para dentro do país também.
Uma necessidade, eu vejo que como eu coloquei um pouquinho no início, o protagonismo do país nessa agenda. Então, trazer como uma política de geração de renda, uma política econômica, a própria conservação da floresta amazônica. E fazer acordos bilaterais, acordos multilaterais para trazer esse recurso para o Brasil. Muito bacana. Tá ótimo, Rodrigo. Foi um prazer conversar com você, receber você aqui no Planeta Campo Entrevista. Realmente eu acho que a gente conseguiu falar de diversos assuntos importantes, né, para a preservação do meio ambiente, para a evolução do agronegócio também nesse sentido. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer. Espero que o telespectador tenha gostado. Bacana. Bom, então a gente vai ficando por aqui com o Planeta Campo Entrevista de hoje, mas eu te encontro todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo aqui na tela do Canal Rural. Te espero. Tchau, tchau.